Hoje nós estaremos abordando a doutrina da predestinação. Estaremos apresentando aqui 4 modelos de predestinação dentro da cristandade. Isto é, como a igreja, no seu processo histórico, recebeu a ideia da predestinação. Então, nós estaremos esboçando aqui 4 modelos de predestinação. Então, nós vamos definir predestinação aqui. Predestinação é o ato misericordioso pelo qual, desde toda a eternidade, Deus amou gratuitamente, escolheu livremente e orientou para a bem-aventurança eterna todos aqueles que devem ser salvos. Então, esse é o conceito de predestinação. É o ato misericordioso pelo qual, desde toda a eternidade, Deus amou gratuitamente, escolheu livremente e orientou o homem para a bem-aventurança suprema, todos aqueles que devem ser salvos. Né? Então, nós vamos apresentar aqui 4 modelos de predestinação para que você entenda o que é predestinação. Né? 4 modelos que foi debatido dentro da cristandade, da história da igreja, no seu processo histórico. Então, nós vamos começar com Agostinho, que é o primeiro modelo, também é a primeira abordagem dentro da cristandade. Então, vamos lá. Agostinho compreendeu que o homem só pode estar perante Deus por um ato da bondade divina, em outras palavras, por meio da graça. Porém, com o evento da queda, o ser humano perdeu essa condição de estar diante de Deus em graça. Estar em queda é estar morto com relação a Deus. Pecado é o ato de separar-se de Deus ou de morrer para Deus, que é a vida eterna. Para Agostinho, o homem não possui o poder ou a liberdade para por si mesmo participar da vida divina. Para isso é necessário uma ressurreição ou um renascer, que é obra de Deus. Deus e o homem estão separados por uma distância ontológica, isto é, Criador e criatura, intransponível. Pergunta-se como pode um morto por si mesmo ressuscitar, ou por outra, como pode um morto se apropriar da vida de Deus? A resposta é não. É uma pergunta retórica. E Paulo fez essa pergunta lá em Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 7. Quem poderá subir ao céu para trazer Cristo? Ou quem poderá descer o abismo para ressuscitar Cristo entre os mortos? Ninguém, só Deus. Né? Não é possível a resposta. Só podemos nos reconciliar com Deus por um ato da graça divina. Essa doutrina ela é aceita por todos os cristãos, porque somente Deus pode chamar o homem assim. No entanto, Agostinho foi mais longe e afirmou que do mundo dos mortos espirituais, da massa de perdição, da humanidade caída, Deus escolheu apenas alguns e não todos para a salvação. Segundo Agostinho, estes escolhidos são os predestinados à vida eterna. Para Agostinho, o número dos predestinados é fixo, não pode aumentar e nem diminuir. A esses escolhidos, Deus lhes concede a graça do perdão e da perseverança, de maneira que não cairão e, por fim, herdarão a vida eterna, estarão com Deus na eternidade. A salvação dos escolhidos ocorre na liberdade humana, mas essa liberdade humana é precedida pela predestinação, ou seja, na liberdade do já predestinado. Quanto ao resto dos que não foram escolhidos ou predestinados,
Deus os deixou e seus pecados, por conseguinte, serão condenados ao fogo eterno. Então, essa é a doutrina de Agostinho. Segundo Agostinho, a predestinação é um ato completamente independente de Deus, de maneira que está acima da capacidade humana. É um ato da escolha divina. E aquele que Deus escolheu estará perdido, porque o morto não pode se apropriar da vida de Deus. Então, agora nós vamos para o segundo modelo de predestinação, que é baseado na onisciência divina. Em termos de necessidade da salvação, é o mesmo modelo do modelo de Agostinho, sobre a condição do homem. Difere do modelo de Agostinho do seguinte modo: Deus, sendo onisciente, sabe de antemão quem são os que vão aceitar a sua graça salvadora. Então, Deus direcionará a sua graça salvadora a esses que vão aceitá-lo e permanecer fiéis no estado de graça. Desse modo, mesmo aqueles que não tiveram contato com a pregação, não ouviram o Evangelho, serão salvos segundo a onisciência de Deus, que conheceria a reação dessas pessoas se a mensagem lhes fosse direcionada. Então, tanto os que foram alcançados pelo Evangelho presencial, que aceitaram Jesus e permaneceram, como aqueles que nunca ouviram o Evangelho, morreram sem ouvir o Evangelho. Mas na onisciência de Deus, Deus sabia que se essas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir o Evangelho, Deus sabia quais são aqueles que aceitariam e permaneceriam fiéis. Então, segundo esse modelo de predestinação, serão salvos. E segundo Karl Rahner, com o chamado cristão anônimo, até aqueles que se tornaram ateus, aqueles que foram membros de outras religiões ocultistas, qualquer natureza, morreram nesse estado nessa condição espiritual de queda, por não compreender o Evangelho. Morreram porque não aderiram ao Evangelho, porque não compreenderam. Alguém pregou de uma maneira que não foi adequada, mas que se tivesse alguém que tivesse pregado de uma maneira adequada, de uma maneira certa, Deus sabia que essas pessoas aceitariam o Evangelho a Jesus se tivesse sido ministrado por uma pessoa que de uma maneira que eles tivessem compreendido, essas pessoas serão salvas, né? Então, essa é a predestinação, segundo a via média, segundo a via da onisciência de Deus. Então, em termos de hermenêutica, nós podemos incluir aqui Molina, um clérigo católico, Karl Rahner com seu cristão anônimo, né? E agora vem o segundo modelo, terceiro modelo de predestinação, que é o arminiano. O arminiano, né? Então, nós vamos ler aqui a declaração, o manifesto remonstrance arminiano, que trata da questão da predestinação em Armínio. Então, diz o manifesto: Deus, por meio de um eterno e imutável decreto em Cristo, antes da existência do mundo, determinou-se a eleger para a vida eterna, dentre a raça humana pecadora e caída,
todos aqueles que, por meio da graça de Deus, creem em Jesus Cristo e permanecem na fé e na obediência. Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos os seres humanos, obtendo dessa forma, pela sua morte na cruz, a reconciliação e o perdão para todos. De tal maneira, entretanto, que apenas aqueles que são fiéis e realmente desfrutam disso, ou seja, são predestinados. Então, a predestinação aqui, segundo Armínio, é Cristo. E só são predestinadas aquelas pessoas que permanecem em Cristo, né? Então, de maneira que aqueles que não tiveram encontro com Cristo não estão na predestinação. A predestinação aqui é daqueles que tiveram encontro com Cristo por meio do Evangelho e permaneceram fiéis sem derrocar ou sem declinar do Evangelho. Aquele que se afastaria do Evangelho sairia da predestinação, que o locus da predestinação, o lugar da predestinação, está unido a Cristo, né? Essa é a posição de Armínio. E agora nós vamos ouvir o quarto modelo de predestinação, que é a predestinação do teólogo Karl Barth, teólogo reformado suíço, né? Então, segundo Barth, Jesus Cristo é o Deus que elege. Segundo Barth, Jesus Cristo é o Deus que elege. Jesus Cristo é o homem eleito. Consequência, Jesus Cristo assumiu o lugar da humanidade e a predestinou à vida eterna. Qual a diferença da predestinação de Karl Barth para a arminiana e as anteriores? A diferença aqui é que em Karl Barth toda a humanidade está predestinada. Todos, sem exceção. Toda a humanidade foi predestinada à salvação. Cristo deu esse direito. É o eleito, Jesus é o eleito, foi morto pela humanidade. Então, a humanidade foi predestinada à salvação eterna em Cristo. Então, Barth, ele aceita o universalismo, a doutrina de que todos são salvos, toda a humanidade é resgatada em Cristo, né? Então, qual é meu modelo de predestinação? Meu modelo de predestinação é a de Armínio, que a predestinação é Cristo. E aqueles que estão nele e permanecem fiel a Cristo são a predestinação. Então, a predestinação, nesse caso aqui, nós temos que entender a predestinação que foi predestinada desde toda a eternidade, que todos aqueles que têm um encontro com Cristo e aceita como seu Salvador, aceita a oferta de Deus, aceita Deus em Cristo, permanece fiel nele, são salvos. Isso que é a predestinação, é isso aí. Não é que Deus escolheu um para perdição e outro para salvação, não. Ou escolheu para salvação, escolheu outro para perdição, não. Deus escolheu a humanidade em Cristo. Cristo, ele é a predestinação. Cristo é a predestinação. Quem está em Cristo, permanece nele, é salvo, né? Esse resumo da predestinação está nesse livro aqui, de minha autoria, Francisco Gonçalves, Fragmento Dogmático para a Compreensão e Fortalecimento da Fé. Está esgotado, né? E eu quero dar um testemunho desse livro.
Esse livro é um projeto que eu tinha, eu redigi o conteúdo, escrevi o conteúdo, está no meu notebook, mas eu não estava, não me interessei para publicar a obra. E eu sonhei, comecei a sonhar várias vezes, vendendo cartãozinho telefônico, aquele antigo cartão telefônico. E aí eu orei ao Senhor, perguntei, Senhor, o que significa esse sonho? Aí o Senhor falou em voz audível para mim, eu quero que você publique o seu livro. Esse livro aqui, né? É um livro bom, com responsabilidade, né? E quando eu estava falando, abordando o tema da predestinação nesse livro, eu orei a Deus sobre o problema da predestinação, que é um problema complexo, é um tema complexo, envolve várias denominações, também uma abordagem que envolve teólogos de uma envergadura tremenda, super teólogos estão envolvidos na doutrina da predestinação. Então, é um assunto complexo, milenar, de maneira que eu não tenho muita pretensão nisso, né? Mas aí Deus me disse, por voz também, Francisco, a predestinação é Cristo. Então, eu tenho a convicção e o testemunho do Senhor que a predestinação é Cristo. Se encontrar com Cristo, permanecer nele fiel. Essa que é a predestinação. Que Deus nos abençoe.